A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos terminar a leitura e comentário de Gênesis. Vamos aos capítulos 48, 49 e 50. No 47, que foi o comentário do vídeo anterior, nós vimos então a chegada de Jacó ao Egito e quando José leva Jacó para conhecer Faraó, e Jacó abençoa ali Faraó por 2 vezes. Entre o capítulo 47 e o capítulo 48, passam-se 16 anos. Nesses 16 anos, nós temos os 5 anos, os últimos 5 anos das vacas magras, e outros, então, aqui 11 anos de vida comum, dias ordinários, vamos dizer assim. Como é que sabemos disso? Porque quando Jacó chega no Egito, a Bíblia fala que ele tem 130 anos. Aqui é a morte dele. Nós vamos ver que sobre a morte de Jacó, ele morre com 147. Então, no ano que ele chega no Egito, os 130, dali em diante, então, completando os outros 16 anos da vida de Jacó. Vamos ao 48. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então, tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, veja, depois dessas coisas o quê? De Jacó encontrar o faraó, de acabar as vacas magras e de passar mais um tempo. E José leva os 2 filhos, então, para que fossem ali visitar Jacó. Os meninos aqui já estavam, então, com cerca de 24, 25 anos aí, entre 23 e 25 anos. Eles nasceram no tempo das vacas gordas, só para identificar. E um deu parte a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz, na terra de Canaã, e me abençoou. Luz era o nome antigo para Betel. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã. No caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Só por curiosidade, eu já citei isso quando lemos sobre a morte de Raquel. Esse local onde ela está enterrada é ponto turístico hoje. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: esses são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fez-os chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Penso que Jacó já tinha visto os seus netos, os filhos de José. Não, aqui não significa que ele não tinha visto antes, mas é que ele não estava vendo mesmo. O versículo fala que os olhos de Israel eram carregados de velhice. Ele estava com 147 anos. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez-os chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, e abençoou José e disse. Então, José colocou os seus filhos na frente de Jacó, certinho, o primogênito à direita de Jacó e o outro à esquerda. E Jacó fez o quê? Cruzou os braços para abençoar, dando, nós vamos ler aqui no versículo 15, dando a bênção do primogênito para o menor, que é Efraim, e a bênção do menor para Manassés,
que na real era o primogênito. E abençoou José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sua cabeça de Efraim à cabeça de Manassés, porque Manassés era o primogênito. E José disse ao seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Esse diante de Manassés que está aqui, é no sentido de na frente, para ser abençoado, no lugar do primogênito. Eu já citei nos vídeos anteriores sobre a divisão que vai ter em Israel, à frente, 850 anos depois disso daqui, quando o reino de Israel se divide em reino do norte e reino do sul. E no reino do norte, das 10 tribos que vão ficar lá, a tribo de Efraim será a maior e a que vai liderar. Tanto é que o profeta Isaías, em todo o seu livro, ele não chama de reino de Israel para o reino do norte. Ele vai chamar de reino de Efraim, porque Efraim é a tribo que vai se destacar entre as 10 na divisão. Do lado de cá, no reino do sul, vai ser a tribo de Judá. Vamos terminar aqui o capítulo 48. Depois disse Israel a José: eis que morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos. Claro, José era o filho favorito, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Como a nossa próxima leitura já é em Êxodo, vale então citar que esse versículo 21 do 48, depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Isso vai acontecer cerca de 230, 240 anos depois desta fala aqui de Israel, podemos dizer que dessa profecia aqui de Israel para José. Vamos então ao capítulo 49. O capítulo 49, ele vai ser repetido em outras partes da Bíblia, que é quando Israel abençoa seus filhos. Nós vamos ver isso novamente lá em Deuteronômio, em diversas fases da história de Israel, sempre com algumas mudanças nas tribos. Então anote, preste atenção, destaque o que Jacó vai falar para cada tribo. Preste atenção em Judá, porque é de onde vem nosso Jesus. Preste atenção em Levi, na tribo de Levi. Preste atenção em Efraim, Benjamim. São as tribos que vão se destacar na história mais à frente. Principalmente lá nos profetas, nós vamos ler muito sobre essas tribos. Então, faça esse destaque, deixe marcado para que depois, quando nós chegarmos nas leituras que relatam as bênçãos sobre as tribos, nós possamos comparar e entender a diferença de uma para outra. Porque sim, elas sofrerão alterações. Então, vamos ao 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. É interessante aqui sempre tem a menção tanto de Jacó como de Israel, né? O homem falho comum e o homem de fé, né? No mesmo, os dois nomes aqui andando juntos. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste e subiste à minha cama.
Versículo 4. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Isso aconteceu aqui em Gênesis 35, e o versículo 22, logo depois da morte de Raquel. Ele foi e se deitou com a Bila, logo depois ali da morte de Raquel. Versículo 5, Simeão e Levi são irmãos. Quando eu comentei o capítulo 35, eu falei, marque esse versículo que nós vamos ver a consequência de Rúben depois. A consequência é exatamente essa, ele não ser o excelente, ele tinha tudo para ser, era o primogênito, como disse o próprio Israel aqui, minha força é o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder, mas é inconstante, e subiu. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então, aquele pecado lá atrás, veio aqui a consequência. Versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Lembrem também lá de Siquém. Eles foram lá matar os homens de Siquém, quando a irmã deles foi violentada, e eles foram e mataram todos os homens de Siquém. Planejaram ali, premeditaram aquela morte. Está lá em Gênesis 34. Versículo 6. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e eu os espalharei em Israel. Está falando, eu os dividirei, os espalharei, por conta que eles praticaram o mesmo pecado, juntos ali. E nós vamos ver exatamente isso. A tribo de Simeão, ela não vai ter uma herança de terra lá na terra prometida, quando eles entrarem lá com Josué, ele não vai ter uma porção de terra junta, a mesma porção. Eles estarão espalhados. Eles vão ter pequenas porções de terra no meio da grande terra de Judá. Esse é o ponto. Agora Levi, ele vai ter uma mudança de postura daqui em diante. Nós vamos ver depois no decorrer de Êxodo. Ele vai ter uma mudança de postura bem importante, a tribo de Levi. E isso aqui que Jacó fala, eu os dividirei e os espalharei em Israel, enquanto que Simeão vai ter porções de terra, pequenas porções de terra no meio da grande terra de Judá, Levi, aqui o que poderia ser uma maldição, maldito seja o teu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura, eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel, isso aqui vai virar bênção. Por quê? Porque a tribo de Levi vai se tornar a tribo sacerdotal. E eles terão, então, cidades no meio de todas as tribos de Israel. E isso vai ser bênção para Levi. Isso vai ser convertido em bênção. De qualquer forma, essa profecia, essa fala de Jacó vai se cumprir nas duas tribos. Versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os seus povos. Então aqui, Jacó falando já da questão de rei, o cetro, é o bastão, é como que uma bengala, um bastão ali, usado pelos reis. E na fala aqui de Jacó, não é só rei, mas também, olha, nem o legislador, ou seja, aquele que cuida da lei, juiz, até que venha Siló, e a ele congregarão os povos. Esse Siló aqui é Jesus, é um nome aqui apontando para Jesus, que é o verdadeiro legislador, o verdadeiro rei aqui.
Tanto que no final do versículo tá, e aí eles se congregarão os povos, que é exatamente isso que vai acontecer. Somente através de Jesus que os povos serão congregados, e somente através de Jesus que nós poderemos ter acesso a Deus. Versículo 11, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Falando de quem? De Siló aqui. É isso que Jacó está fazendo. E esse versículo 11 aqui, então, ele vai se cumprir aqui com Jesus. E quando fala que lavará sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas, é justamente já apontando para a morte de cruz. Seus olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Essa brancura dos dentes aqui, se referindo à justiça de Jesus, e os olhos serão vermelhos de vinho, é a morte de cruz aqui. Toda essa parte que se refere aqui a veste no vinho, os olhos vermelhos de vinho, é apontando para o sangue de Jesus derramado na cruz. Versículo 13, Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Quando nós chegarmos em Josué, e nós lermos sobre a ocupação das terras pelas tribos, quando Josué fizer ali a distribuição das heranças, nós vamos ver melhor o cumprimento dessas profecias aqui de Jacó, inclusive e especificamente aqui de Zebulon, porque ele não vai ocupar a terra na beira do mar, na praia, não é isso que está referindo aqui. Habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, né? Ele será como, ou seja, todas as compras, todas as coisas que chegarem do mar passarão pelas terras de Zebulon, é nesse sentido. Issacar é jumento de fortes ossos deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Isso aqui não significa que o Issacar, que a tribo dele vai se tornar escrava, porque é jumento de fortes ossos, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo, não. Issacar vai herdar uma terra fértil, e a tribo dele vai se destacar na agricultura. Esse é o ponto. Lembrando que tudo isso daqui, todas essas falas de Jacó, elas só vão se concretizar a partir do momento que eles retornarem para Canaã, quando eles tomarem a terra prometida. Tanto que aqui no 49:1, olha o que está escrito: ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ou seja, lá para frente, não é agora. Versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Versículo 19. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, seu pão será abundante, ele dará delícias reais. Naftali é uma cerva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Judá é um tipo de Cristo e é a tribo de onde vai sair Jesus. José é um tipo de Cristo também, mas em momentos diferentes. Versículo 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Uma fala bem curtinha aqui sobre Benjamim. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai,
quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron o Heteu por herança e sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Leia. Sobre Rebeca nós não temos mais. Depois que Jacó foge de Esaú, não existe mais relato de Rebeca. Aqui só aparece sobre o local onde ela foi enterrada. E isso foi o que ela colheu por mentir e enganar o seu marido junto com seu filho. Eu falei no vídeo onde isso aconteceu, comentei sobre isso. A alegria de uma mãe é poder ver os seus filhos crescerem. E a punição, o que ela plantou e o que ela colheu com a enganação e a mentira ali, junto com Jacó, diante de Isaque, foi exatamente isso. Ela não pôde ver mais Jacó, porque quando Jacó volta para o lugar ali onde estava Isaque, Rebeca já tinha morrido. Ela não pôde ver Jacó, não viu nunca mais. Viu só naquela despedida, quando ela manda ele fugir, manda ir lá para a terra de Labão. E ela não pôde ver também os netos, que é a alegria da mãe, ver seus filhos crescerem e ver os netos. Não tem mais relato, registro da história de Rebeca, não tem registro de quando ela morre na Bíblia, só que vai aparecer onde ela foi sepultada. Versículo 32, o campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. E assim morreu Jacó. Vamos ao capítulo 50 e último capítulo do livro de Gênesis. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. É o sexto choro de José. Vamos então entender esse choro aqui, o sexto choro. Esse choro foi choro de luto. Não tem nem o que ficar imaginando muita coisa. Choro de luto pela morte do pai. Eles conviveram 17 anos, nos seus primeiros 17 anos de vida de José. Aí José foi tirado do convívio com seu pai. E quando eles se reencontram, eles convivem mais 17 anos. Que Jacó tinha 130 e morreu com 147. Então, pai e filho aqui conviveram por 34 anos. Versículo 2. E José ordenou seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Eles estavam no Egito, moravam no Egito. Não foi o que foi feito. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois te peço que eu suba para que sepulte meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e os seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e as suas ovelhas e suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. São 1.300 quilômetros de ida e volta, do Egito até ali na caverna de Macpela. Então, uns 650 mais ou menos quilômetros de ida e depois isso de volta. E pensa toda essa caravana, todas essas pessoas, esses carros, muitos a cavalo, indo ali levar Jacó para ser enterrado onde ele havia pedido. Isso por 600 quilômetros, né? Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. Esse pranto dava para ouvir de longe,
Olha, e vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe seus filhos assim como ele lhe ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura, a Efrão o Eteu, em frente de Manre. E vamos ao versículo 14. Depois tornou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Agora eles sentem medo, receio pelo que vai acontecer com eles. Na cabeça deles, José só os tinha preservado por conta de Jacó. Então agora com a morte de Jacó, eles temem por eles. Versículo 16. Portanto, enviaram José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. E aqui o sétimo e último choro de José. E vamos entender. Vamos ler mais o 18 aqui. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Por que José chora aqui nesse último choro? Esse choro de José aqui, como eu já disse, o último choro dele, é por conta de perceber o quanto os irmãos também foram feridos pela ação dele. Por todo o texto nós percebemos que, embora eles tenham se aproximado e José os tenha perdoado lá atrás, lá no capítulo 42, ficou um distanciamento entre eles. José continuou sendo governante do Egito e os irmãos ficaram lá, na terra de Gósen, vivendo, alguns sendo pastores de Faraó, mas teve um distanciamento. Tanto é que eles não tinham conseguido perceber que José realmente os tinha perdoado. Então esse choro aqui de José foi por perceber o quanto os irmãos também estavam feridos, machucados, e o quanto que isso era até por causa desse distanciamento que havia entre eles. Então aqui ele fala aqui no 19, e José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então aqui José se mostrou realmente melhor, mais afetuoso ali com os irmãos. E quando lemos falou segundo o coração deles, exatamente nesse sentido, de se aproximar, de estar mais afetuoso, de perceber que os irmãos também estavam sofrendo. Então não é só perdoar e se manter distante. A relação precisa ser restaurada. E aqui só acontece nesse versículo 17 até o 21, quando José percebe que tinham sido erguidas barreiras no relacionamento entre ele e os irmãos. Quando ele fala o coração dos irmãos, aí sim se completa a restauração de tudo que aconteceu lá atrás, quando José ainda tinha seus 17 anos. Por falar nisso, vamos situar aqui então quantos anos que José estava aqui quando aconteceu isso. Veja, lá em Gênesis 37, quando ele foi vendido, José tinha 17 anos. Quando Jacó morre, aqui no finalzinho de Gênesis, José estava com 56 anos. Como é que nós chegamos a isso? Os 17 anos que ele tinha quando foi vendido, ele se tornou governante com 30. Ele reencontra com o pai quando ele tinha 39 anos.
o pai 130. Aí passaram-se 17 anos até o pai morrer, então, se ele estava com 39 mais 17, que vai dar aí os 56 que ele tinha quando o pai morreu. Então, ele estava aqui relativamente ainda jovem. Versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Então, ele viu os seus bisnetos, né? Efraim, os filhos de Efraim seriam os seus netos. E Manassés, que é o seu filho, Maquir é o seu neto, e ele viu os filhos de Maquir, então ele viu os seus bisnetos. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. E assim nós terminamos o livro de Gênesis. Nossa próxima leitura é em Êxodo, nós vamos ver quando Moisés pega então esses ossos de José aqui e leva para a terra prometida. Mas leva assim, 40 anos andando com os ossos de José pelo deserto. Mas vão cumprir o que ele pediu aqui, de levar, né, ele fala aqui no versículo 25, levem daqui os meus ossos. Então isso vai acontecer. Vai demorar um cadinho ainda, mas vai acontecer. Bom, terminamos então o livro de Gênesis, um livro que começa com vida, com a criação de todas as coisas, com o agir de Deus, e termina com a morte de José. E sim, ainda com Deus no controle de todas as coisas, Deus soberano, trabalhando aqui nos bastidores da vida das 12 tribos de Israel. Quando Jacó desce, um ponto aqui que eu não citei no vídeo anterior, quando Jacó desce para o Egito, o nome de Diná é citado ali entre os filhos, entre aqueles 70 que descem para o Egito. Aqui nas bênçãos, ela já não aparece mais. As bênçãos são só para os filhos homens. As bênçãos aqui que Jacó dá, a bênção das tribos, aqui no capítulo 49. Tá bom? Com o decorrer da leitura, nós vamos entender melhor essa questão dos homens, cabeças das tribos e não as mulheres. Nós vamos ver isso melhor no decorrer ainda do Pentateuco. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que essa sequência de Gênesis tenha sido uma bênção para você, tenha sido esclarecedora, tenha te ajudado a entender melhor a palavra de Deus. E nós seguimos lendo e comentando a Bíblia em ordem cronológica. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.